Oi, gente, que bom tê-los aqui mais uma vez para o nosso podcast 2024, com novidades, né? E hoje temos um convidado bastante especial, né? Comigo aqui na bancada, a Valquíria, Oi, gente, tudo bem? Bárbara Oi, gente, boa noite, tudo bem? e nosso convidado super especial, Everton Moraes. Muito obrigada Boa por estar noite, boa aqui. Everton é psicólogo, né? Doutor em distúrbios da comunicação, tem uma série de atividades profissionais que desenvolve na psicologia, né? Trabalha numa perspectiva da psicologia cognitiva e da neuropsicologia. E é disso que a gente vai falar com ele, né? Sobre esses elementos neurológicos na linguagem, né? E aí, Everton, como é que tá? A gente tem uma pergunta aqui muito específica. Eu ia Tá? falar isso. Então a Val abre o nosso podcast com a nossa pergunta. Everton, Fale tudo numa escola. quem é você na fila do cão? Um amante dos animais também, não tanto quanto a minha sogra e quanto a minha esposa, mas porque ali o nível é alto, né? É uma patente alta. Assim. Sério? Inclusive, a gente foi fazer uma doação terça-feira. Foi terça-feira? Foi quarta-feira. Foi algum dia de feira aí. A gente fez uma doação pro Gari. E é Sério? uma ONG em Iguape. Nossa, eu não conheço. Também não. Nunca ouvi falar. Iguape é Mas uma de animais? cidade- É sim, Iguape, É? sim. É. especificamente acho que de cão e gato. E aí eles fazem ações na cidade, assim. E a Eles minha resgatam, como que é? Isso, resgatam os Fazem resgate. animais e fazem os cuidados, assim. Aí tem parcerias para fazer castração, Legal. tem para ter cuidado com os cães, vacina, essas coisas assim. Aí a gente foi num brechó que eles têm lá. E aí fizemos algumas doações. Minha sogra fez, na verdade, e eu fui conhecê-la. Um lado que a gente bacana. não conhecia, É né? isso, Pois é. Então tá envolvido na família multiespécie, Tá né? envolvido. Ok. Inclusive, ele tem uma família multiespécie. Sim, é que ele isso, não a gente- fala, né? Aham. Dessa família multiespécie, mas ele tem. Tá. Ele tem, como o pessoal brinca, né? 2 chatsu. Mas é que a gente não pode revelar essas coisas. Hoje em dia tá tudo perigoso, né? Pois é, alguém. sequestrado, É possível, é possível. Falando-se de shih tzu, é possível. Então, e aí como que a gente vai afunilar essa discussão, né? Num tema tão importante, quando a gente procura estabelecer, assim, relações, né? Entre os humanos e os não humanos numa família multiespécie. E você aqui para nós é bastante especial, porque você é um estudioso, um pesquisador da área da neuro, né, da neuropsicologia. Então, poder discutir com você esse tema da linguagem, né, sobre esses aspectos neurológicos, acho que vai trazer, né, para o nosso espectador um esclarecimento, né, de como essas questões da linguagem podem ser pensadas nessa relação, né, humanos e não humanos, né? Eu acho que esse tema tem a ver com o seu doutorado, com pesquisas que se desenvolve nessa área, Everton? Sim, a minha área de estudo mesmo, Uhum. o maior construto que eu trabalho é a linguagem. Uhum. Então, eu desenvolvo tudo que eu vou fazer, seja pessoas com deficiência, desenvolvimento humano, sala de aula, inteligência artificial, que é algo que eu tenho Uhum. começado a trabalhar, inclusive a ideia de trabalhar o pós-doutorado é com inteligência artificial. Então, esse ano eu já começo a fazer a pesquisa voltada a isso. Então, tudo voltado à linguagem, assim. Então, todas as minhas leituras, as construções são voltadas a isso, assim. Uhum. A essa área do conhecimento. Uhum. Então, tanto quando eu falo de emoções, é que para mim, assim, numa linguagem mais técnica, acadêmica, tudo deriva da linguagem. Então, toda essa construção, seja as emoções, seja as reações do organismo, tudo que nós fazemos, agimos, construímos, a cultura, tudo de modo geral, parte da linguagem. Então, é uma visão. Embora seja a neurociência, a neuropsicologia, a base disso tá focada também numa psicologia voltada a Luria, Vygotsky, que falam muito dessas expressões relacionadas à linguagem. Existe o processo de construção e como ele acontece, que parte desse pressuposto. Assim. Seria... Isso. E a linguagem para nós, né, nessa relação, né, humanos e cães, é algo assim bastante inquietante, interrogante, né? Porque como a linguagem ela se aplica nessa relação, né? Na convivência, né, entre tutores e pets, né?
E nós questionamos e refletimos muito sobre isso, porque em que medida a linguagem, que é o nosso meio de comunicação, né? Utilizamos muito a linguagem verbal, né? Como que isso vai refletir num animal, né? Que não é dotado dessa linguagem verbal, né? Que tem outras formas de expressão dessa linguagem, né? Então, pensar sobre essa perspectiva da linguagem a partir do humano, né? E tentar estabelecer relações com os pets, né? Para nós aqui mais especificamente os cães, né? Nos ajuda na comunicação com eles, né? Tá? Eu ia falar isso, né? Eu ia marcar essa diferença de aonde se parte, né? Porque a nossa comunicação parte da linguagem, né? Verbal, né? E a verbal. E a deles não é verbal. A comunicação não é verbal. Ela pode ser verbal, né? Eles entendem algumas coisas, mas ela parte da comunicação não verbal. É como se tivesse duas pessoas falando línguas completamente diferentes, né? Eu acho que o Fer trouxe isso uma vez em um episódio sobre os cães de serviço de cão-guia dos cegos, não foi? Que eles aprendem com uma rapidez maior porque é por sinal e não é pela linguagem verbal. Ele trouxe alguma coisa assim, né? Justamente por ser mais acessível pro cachorro. Sim. Essa Mas linguagem. isso vai para um adestramento em geral, assim, da maior parte dos cães, porque palavras curtas. Porque a comunicação, todo mundo que trabalha com cães entende que essa outra espécie, a comunicação dele conosco é muito não verbal. Então, pouco se fala, pouco se usa a linguagem para comunicar o que você quer para o animal. Né? É pelos gestos, ele sabe interpretar. O cão, à medida que ele foi evoluindo, né, como espécie, ele foi se tornando um especialista em interpretar o ser humano. Mas por essa convivência com o ser humano, Exato. Né? Com a convivência com o ser humano, exatamente. Na verdade, o que eu vejo, assim, todos os dias quando eu chego em casa, eu tenho que me perguntar quem age mais por instinto, né? Fala mais. Qual animal, né? Qual animal que... Tem que ver quem age mais por instinto, né? Porque às vezes nós reagimos e daí vamos pensar depois. ver a consequência, o que acontece e tudo mais. Mas, assim, isso tem a ver com essas relações, né? Do que nós temos diante desses animais, né? Quando que o processo de construção de consciência, de aspecto emocional, de sentimentos, ele vem acontecer. Então, o que avança-se a partir desse desenvolvimento etológico, ou da neuroetologia, que seria o estudo do sistema nervoso voltado aos animais não humanos, mostra-se que existe assim, manifestações e reações de sistema nervoso menos complexos, mas que existe um certo nível de consciência. Então, o que é possível desenvolver formas de linguagem, de comunicação, mas que na maior parte está voltada para essa questão do instinto. Mas o sistema nervoso existe, principalmente nos mamíferos, e eles conseguem desenvolver isso. Uma questão de autopreservação, como nós, seres humanos, também temos, né? Os animais, que somos animais também, né? Mas quanto aos cães e os gatos, existe toda essa questão que chega, dependendo de quem, da ótica de quem vai analisar isso, um aparato voltado ao condicionamento, por exemplo. Então, a pergunta é, se os parentes mais antigos dos cães não tivessem contato com os seres humanos, quais seriam os comportamentos? Então, o processo de evolução, de adaptação, teria sido diferente. Eles teriam desenvolvido uma linguagem semelhante, como que isso poderia acontecer? Então, o contato quanto aos humanos também tem isso, né? Hoje fala-se bastante disso. Então, quanto ao nível de consciência e as expressões emocionais. Eu brinco em sala falando assim, quando nós seres humanos vamos humanizar os cães e os gatos, nós fazemos a voz deles, assim. Sim. Mãezinha, chegou. Tá tudo bem com você? Você faz isso? Não, minha esposa faz. Vamos perguntar pra Fran. Procede? Acho que tem que filmar o Everton sozinho numa cena para ver como que essa interação se dá no reservado, assim, sabe? Se a coisa não tá no mimimi ali, no papazinho, no neném, Vem com o papai, no neném. Mas existem várias coisas, desde o momento da bronca, Quando vai você abre a xixi porta, gargalhado. quem chega primeiro, o Ber ou os cachorros?
Ah, na verdade é minha esposa que chega. Que chega primeiro. E aí, a partir disso, as emoções. Na verdade é ele que vem gritando já e falando, papai, e daí contando como é que foi o dia, né? Às vezes. Mas geralmente a gente vai buscar ele na escola, então quem nos recebe são os cachorrinhos. Entendi. Mas tudo constrói-se a partir disso, né? Das relações. Uhum. Então, os animais, como eu disse, possuem um sistema nervoso que vai ter um nível de consciência e de expressões psicofisiológicas que correspondem às emoções, os efeitos disso, muito menos complexo que os seres humanos, né? Mas devido a uma construção do sistema nervoso de um cérebro menos complexo do que o dos seres humanos, né? Então, por isso que isso vai acontecer, mas as relações também contribuem para todo esse processo. Então, isso desde muito tempo, que provavelmente alguém já veio e falou aqui, dessa relação, principalmente entre os cães. Então, quando você fala assim, mas o Shih Tzu é um cão de guarda, aqui eu tenho 2 Shih Tzus. Então, o Shih Tzu é um cão de guarda, mas como? O que ele vai? Mas era anunciando a chegada de inimigos. Então, do país original deles, assim. Da China, né? É China, eu acho que é né? China. Shih Tzu é chinês, mas ele tá dentro da categoria de companhia, cães de companhia. Mas não serve para guardar. Não. Mas hoje tá dentro dessa categoria de cães de companhia. Mas não, eu aí, entendi, é que eu não podia perder a piada. Tá vendo? Entendeu, né? Mas então, já que temos liberdade, a próxima vai ser a minha. Ele tá falando dos ancestrais, são Sim, chineses, eu sei. É óbvio que teve com guerra. Óbvio. Eu entendi. Eu saquei. Ela entendeu. Então, não sei mais o que falar. Ainda bem que eu já fui aprovado em todas as disciplinas. Acho que por isso você teve essa liberdade, né? Vai ter mais aula aqui. Mas ela caiu na minha armadilha aqui, porque a ideia era justamente fazer essa comparação temporal. O tempo tinha uma condição, viu? Olha lá, pegou. Na verdade, estava combinado, né? Porque durante um tempo existe uma forma de lidar com o cão, por exemplo, que a gente que está falando aqui. E aí, um tempo depois, isso tem-se outra categoria, outra forma de lidar. Sim. É por isso que eu quero mostrar essa fala a respeito de que onde esse cão, na cultura que esse cão tem inserido, vai ser uma forma dele desenvolver-se, né? Dentro da cultura humana ali, que vai se desenvolver, para que serve, onde vai. Então, tem toda uma realidade que vai ser interpretada dessa forma, assim. Sim. É que no quanto hoje ele já responde a essa linguagem, né? A um comando verbal, né? Mas em virtude dessa convivência, né? Que veio se dando ao longo de um tempo, né? Então que ele já mudou, né? Daquilo que ele era, né? Nas suas organizações, nos seus espaços. Hoje os cães de companhia, né? Eles acabam recebendo essa interferência muito mais maciça, né? Na convivência que eles têm conosco, né? E até no processo de adaptação, evolução, esses animais, eles mudam até a questão do pelo. Vocês já viram os experimentos das raposas? Não. Silver Fox, o nome do experimento, é bem conhecido. Salvo engano, é esse nome, né? Que conforme, ou talvez seja outro, eu tô me confundindo. Mas esse experimento que foram feitos cruzamentos com as mais dóceis, assim. E aí uma manchinha branca começou a aparecer na frente, assim. E depois, óbvio que os especialistas começaram a identificar que aquilo tinha a ver com o cão ser, com a raposa ser mais dócil, assim. A mancha branca. Isso. Legal. Então, assim, especificamente, aprofundadamente, assim, eu não sei como que foi feito, qual que foi o controle, de que maneira que, assim, daí teria que fazer uma leitura mais aprofundada. Precisa, né? E aí você que está assistindo Sim, vai lá pesquisar, que dá um pode, Google. pesquisar, Dá um Google agora aí. Olha o professor falando aqui. vai estudar. Vai estudar. E fontes Metodologia confiáveis. ativa. Fontes confiáveis. Revistas Qualizar, vai pesquisar de verdade. Mas no quanto isso, tomando parênteses, no quanto isso que você fala, né, brincando, é o que é importante, né, você educar, né, buscar essa informação e entender a complexidade dessas relações, né, e do que é a linguagem, né, o que é a linguagem para nós e os efeitos da linguagem, né, na relação que nós temos com os outros, né, sejam eles humanos ou não humanos, né. Sim.
Tem um livro chamado Manual de Psicologia Cognitiva, que vocês já leram, né? Já, Claro, Já nossa, leram, todas já as leram. páginas. Do Eysenck. E ele, no capítulo de linguagem, ele retrata a história de macacos bonobos. Os macacos bonobos estão dentro da categoria do que nós chamamos de primatas superiores. Assim como o chimpanzé e como o ser humano. E eles apresentam uma linguagem num formato mais humanizado era uma macaca bonobo e seu filhote. E começam a apresentar códigos ali como se fossem palavras humanizadas, assim. E elas começam a aprender e reproduzir isso. Então, ela, no nível de capacidade intelectual de um macaco bonobo, um primata superior, começa a reproduzir essa linguagem e se comunicar. A diferença é que quando uma criança, no caso de um ser humano, começa a aprender uma nova linguagem, ela vai se readequando, vai construindo, vai adaptando para o ambiente, vai ampliando isso. Então, tanto é que uma criança de 6 anos, ela já consegue ter conhecimento de milhares de palavras já, e consegue reproduzir já algumas também dentro do repertório que ela vai construindo. Já os bonobos, eles não conseguem ampliar isso. Então, eles conseguiram avançar um pouco, criar algumas outras palavras, mas não tanto complexo quanto os seres humanos. Então, essa relação entre eles e a relação com os seres humanos também promove essa construção de linguagem, no sentido onde eu tenho que adaptar, inserir, construir isso. A gente pega um Border Collie, por exemplo, então, que tem uma capacidade extremamente alta de reproduzir comandos. Enfim, tudo isso parte dessa aprendizagem, da relação afetiva, da demanda, necessidade. Para mim, tudo isso é linguagem. E é uma raça que foi colocada, né, nesse lugar de que era mais inteligente por um determinado tempo, né? E aí, é claro, se você é muito mais estimulado, né? Se já tem essa característica, digamos assim, que o ser humano, né? Ah, não, olha, essa raça aqui a gente vai estimular, vai né, incentivar, digamos assim, a ter esse desenvolvimento cognitivo, e aí isso vai se seguindo, né? Vai evoluindo, vai melhorando cada vez mais, né? Agora, se você pega um cachorro que fica fora de casa, lá, nunca é estimulado, ele só é o guarda, ele só é um mero cão, né? O guarda da casa. A estimulação e até essa capacidade de comunicação com o ser humano também vai ser reduzida, né? Vai ser inferior. E assim, existem as pessoas que vão falar, animal não humano é animal não humano, cachorro, ser humano é ser humano. E que vão vir contra tudo isso, tem que ser colocado no lugar dele e a gente tem outro funcionamento. Devido a essa nova construção, esse novo formato que tem os familiares, hoje. né? Isso. E que sofre duras críticas também, né? Mas, assim, eu vejo, eu sempre gostei, assim, sempre tive meu cãozinho, desde o de pelúcia, o primeiro de todos. Então, inclusive, que objeto é muito transicional. Não, daí isso eu deixo pra Irene. Não vamos falar de psicanálise aqui, né? Fica melhor. Everton Mas ele era o seu bichinho de estimação, não era? Isso, que inclusive é muito parecido com a Luma, que é a nossa... inclusive... Bem Viu? parecido, assim. É tinha Luna? cerca de... Luma. Luma. Isso. Luma aí? Se falar Luna, ela fica triste. Viu? Chora. Sim. Ninguém me entende. Ninguém me entende. Ninguém Tem sabe crise de meu nome. identidade. Identidade, às vezes ela fica um gato. É Luma aí? Mel. Luma e Mel. Luma e Mel. Aí ela... muito parecida com o cãozinho que eu tinha, assim. Tá. Então sempre tive animais assim Por inseridos, perto, né? te Mas, acompanhando. por perto, mas sempre cão e gato, né? Então era o que eu tinha mais relação, assim, mais cães, né? Tive esse contato. E isso mostra, assim, eu falo da questão do desenvolvimento, da efetividade, a questão que algumas pessoas falam, assim, eu não sei o quanto de veracidade tem nisso, e vocês vão me ajudar a responder. A questão da imunidade, que minha esposa sempre conversa comigo, fala que isso contribui para a imunidade, por exemplo, da criança, quando vai crescendo e tendo contato com animais. Sim. Então, e para mim... São ácaros novos, né? São agentes alergênicos novos, né? Então, estimula a imunidade. Então isso mostra que essa relação ela é saudável.
Então, que muitas vezes vai colocar a criança, chega em casa, sabe aquela família que vem do interior, dos centros urbanos, vai pro interior, aí vem a criancinha no colo, aí vai deixando no chão, não, tem cachorro, faz cocô no chão aqui e tudo mais, assim. E às vezes nem tem isso, né? Mas que fica com aquela aversão a respeito disso, né? Então mostra-se que é totalmente diferente, né? Então essa relação ela é extremamente importante também, assim, sempre foi assim desde toda uma construção histórica. A gente acabou de falar aqui da Shih Tzu e os chineses, né? Então essa relação sempre foi bem próxima, assim, bem importante. Né? Isso é tão real que você está falando, né? Na questão da imunidade. Eu posso falar dos cães. Não era real. Agora é a vez dele. Agora é a vez dele. É tão real. Ó o troco. Nossa, que vingativo. Entendi. Obrigado por hoje. Então acabou o episódio, tá? Era só isso mesmo. Ele só tava esperando a hora. Ele tava esperando o momento pra Essa me dupla pegar. tá reveladora, hein? Essa dupla se revelou. Mas eu ia falar que, por exemplo, hoje, dentro da medicina veterinária dermatológica, já se entende que um dos grandes responsáveis pelo aumento do diagnóstico de cães atópicos é por conta do excesso de asepsia que a gente tem hoje sobre esses animais. Então, eles vão pra rua, às vezes limpa a patinha, não tem contato com tantos ácaros, né? A gente dá vermífugo com frequência, antipulga com frequência, e aí, de uma certa forma, o sistema imunológico precisa se ocupar. Olha, eu tenho que trabalhar com alguma coisa, né? Tô tão limpo que eu vou fazer alguma coisa com isso aqui. Você falou das vacinas uma vez, lembra? Também excesso de vacinas, né? Tudo isso, tudo que a gente faz hoje, né? E que às vezes é necessário fazer mesmo, né? Mas é que eu sou a médica veterinária que defende que cada animal é um animal. E às vezes num protocolo não é para todo mundo. Para ele naquela... Exatamente. Às vezes uma determinada vacina ou um controle antiparasitário não é necessariamente um protocolo que eu vou usar para todos os animais. O animal que fica numa casa e o animal que mora num apartamento, né? Então, esse excesso de asepsia, de fato, tem piorado os problemas dermatológicos dos animais. E aí, se a gente for levar isso para uma criança, né? Porque são vivências diferentes também, né? Se a gente for levar em consideração disso, né? E como os seres humanos também são diferentes a partir daquilo que eles desenvolvem, convivem, assim, onde nascem. Então, tá tendo toda uma mudança, né? Sim. Talvez pensando no processo evolutivo, daqui a algumas centenas de milhares de anos, isso pode mudar também. Sim, né? Criar sim. outro sistema, outra resistência. E o animal se acostumar com aquilo. Sim, então é um processo assim que tá tendo uma mudança e que aos poucos vai acontecer. Então muitos vão adoecer, muitos vão chegar a morrer e tudo mais. E as próximas gerações de cães podem ser que mudem, né? Cães, gatos e outros animais, né? Como nós falamos aqui. Mas, assim, é tão importante isso, a relação e o que eu defendo, assim, a partir das neurociências e do cuidado de saúde. Eu trabalhei num hospital geral, na época não era psicólogo, não tinha formação, graduação. Trabalhei no Hospital Geral de Curitiba e lá eles faziam visita, ou era de 15 em 15 dias, ou era uma vez por mês, na sessão de pediatria, no departamento de... Isso. Era muito legal, assim. Eu lembro que, me corrija aqui se eu estiver errado, aquele cão grande, assim, acho que é Terra Nova. Assim. E assim, as crianças ficavam maravilhadas. Ele assim, é enorme, de chegar, né? Os ver. Goldens fazem muito sucesso também. Né? Muito. E era muito bacana, assim. Via, fazia, e assim, o discurso sempre foi que contribui para a melhora da recuperação, assim, na recuperação. Tanto numa questão de resposta ao tratamento, quanto o aspecto emocional. Imagine aquele clima de hospital, um clima assim, com condições muitas vezes negativas, e aí, de repente vem a visita de um cãozinho. E aí vai lembrar do cãozinho lá, isso, Sim. ou do bichinho de estimação de pelúcia lá, e vai fazer alguma relação. Isso tem a ver com as memórias. Sim. Então, isso, com o processo as memórias, cognitivo está envolvido. Então, essa relação é bem íntima, assim, também. E o que passa
o que eu quero falar é que não tem a ver somente com o processo fisiológico, diretamente. Às vezes tem a ver com o aspecto emocional. Então, Isso a gente conversa bastante, né, Irene? Sobre não ser algo de causa única, assim, né? Eu até estava pensando nessa relação da neurologia e dessa família multiespécie, e me veio muito, assim, a questão da afasia. E eu fiquei pensando assim, o quanto que essa relação... A Irene costuma fazer uma analogia do cão, quando ele chega em casa, como um estrangeiro, né? Isso, então, assim, de repente, um intercambista. Então, alguém que está entrando na tua casa, que não fala ali a tua língua, você também não fala aquela língua ali, mas você precisa, pelo menos, do básico da base, para ter uma comunicação e uma boa convivência, né? E a gente sempre relaciona isso. E daí eu estava pensando na afasia, assim, nessa questão da não comunicação, ou desse distúrbio de comunicação, que a gente pode relacionar com as famílias, assim, o quanto, às vezes, eu meio que entendo o que o cachorro quer, mas, às vezes, não tem uma compreensão daquilo. Não sei se você conseguiu entender mais ou menos o que eu tô... O que você acha? A gente consegue relacionar isso? Fazer essa relação, né, nesse termo dessa família multiespécie, assim, com a comunicação entre o cachorro e o humano? O humano pensando. Consegue. O meu filho vai fazer 4 anos, o Bernardo. E ele teve um atraso de linguagem significativo, assim. Então ele começou a falar falar que eu digo construir palavras. Porque eu parto de um princípio que a gente fala desde sempre, assim, que nasce. Então a linguagem, ela tem isso. Não é só a oralização a partir do processo de água, comida, eu quero ir embora. Não, as expressões são formas de linguagem. Então a oralização acontecia, mas a formação de palavras, ela teve um atraso muito grande, assim. Então 2 anos e pouco, assim, que ele começou a construir as primeiras palavras. E a primeira palavra que ele trouxe, assim, que foi entendível e direcionada foi uma. E o mar era para se direcionar a Luma, que é a nossa cachorrinha. E assim, e existe como agora com a nova categoria, cães de companhia, assim, então dentro disso ela sempre esteve ali próximo, tudo bem que criança, ele é um pouquinho brutinho, ele vai brincar, daí a gente tem que ficar todo, não, filho, não é assim. Mas essa relação constrói essa linguagem também, assim. E muitas vezes, talvez nós só conseguimos identificar a reação do cão ali, ou do gato, enfim, quando ele tem algumas reações fisiológicas que não são comuns, talvez, né? Então, quando tá roncando a barriga, esses dias, eu fui dormir, era umas 3 horas da manhã e começou um estômago a conversar comigo. E assim, e vinha, e elas roncam também. Minhas 2 shih tzus roncam muito. Assim. Normal, braquicefálica. Muito. Você que tá me assistindo, e você é aquela pessoa que ronca bastante, minha cachorrinha, as duas roncam parecidas. Você tem problema com o som? Não tenha shih tzu. Pense Nem 2 vezes. né? Isso. E aí, por causa da questão da respiração e tudo mais, aí ela ronca bastante. Mas aí começou, além de roncar, o estômago começou a conversar comigo. E daí eu tive que levantar de madrugada. Tava respondendo a ela. Isso. Eu tive que levantar de madrugada, peguei a ração, e aí sentei junto com ela. Daí dei aquela conversada, come, tá barriguinha e tal. Porque não foi bem assim, né? Eu tava dormindo, né? E aí, mas assim, fui, aí ela saciou e voltou a dormir, e aí parou. Então, existe uma resposta fisiológica que está acontecendo e eu consigo identificar. Mas como identificar se ela está triste, por exemplo, e não está doente? Então, como identificar se ela não está gostando de uma brincadeira? Então, uma vivência, convivências, experiências talvez direcionem para conseguir entender isso, assim, dentro dessa família multiespécie que vocês estão nomeando aqui. Então, e essa construção, essa linguagem, essa forma de expressão também como eu disse, uma questão de, no que eu vejo, de condicionamento, de instinto. Os cães também vão identificando isso. Tanto é que quando a Luma, que hoje ela vai completar 10 anos, na verdade, e agora eu acho que é maio. Acho que é maio, né? Eu acho que é dia 10 de maio. 10 de maio é o nascimento dela. Então vai completar 10 anos agora. Então quando ela chegou, ela era muito mais apegada com minha esposa. Muito, sim. Então minha esposa, quando estava em casa, ela ficava junto com ela. 4 anos depois, a gente pegou a Mel.
E aí, quando a Mel vem, assim, a Luma é mais tranquilinha na dela, dorme, ronca e tudo bem. Mel é o caos. De mel não tem nada. É o caos. É o uma caos. pimenta. Ele tentou marcar com a linguagem, né? Você vai ser Isso, mel. mel. Docinho. O nome quem deu foi minha esposa. Aham, Né? tá. E aí, assim, no começo eu lembro, a Luma tinha, pra você ver a comparação, assim, Uhum. guardadas as devidas De- proporções, Tá. assim. aham. Um estranho chegou na minha casa. Uhum. Então a Luma, ela não se aproximava da Mel, tinha medo, saía correndo. Foi tão difícil, assim, aproximar as duas. Então a gente tinha um sofá e a Mel não conseguia subir no sofá. Então a gente deixava a Luma em cima do sofá e Mel embaixo. E Mel ficava latindo, queria brincar. Aham. E assim, pegava e maltratava a Luma, assim. A Aham. gente tinha que separar e tudo mais. Só que não brincavam. Eu lembro que o dia que elas começaram a brincar e interagir, e correr uma atrás da outra, assim, eu gravei um vídeo, mandei um Aham. áudio, Foi assim, ou liguei, Aham. todo emocionado, assim, pra minha esposa, assim, falando, Aham. olha, que legal, Deu Elas certo. conseguiram. eu tô feliz e tudo mais, assim, daí começaram a interagir. Uhum. E olha que interessante, assim, a Luma começou a adoecer, antes da Mel, começou a roer as patas, e daí a gente viu que ela já tava um pouquinho malzinha, assim, porque ela ficava muito tempo sozinha. Uhum. E aí, quando nós trouxemos a Mel, isso começou a reduzir. Então, a gente repara, assim, essas coisas, elas ficam muito mais estressadas quando ficam muito tempo dentro de casa. Uhum. A gente geralmente deixa a maior parte do tempo dentro de casa. Então, isso mostra o quê? Que existe um desenvolvimento muito próximo do emocional. Uhum. Então, a solidão, Uhum. Sim. assim, deixar sem interagir. Uhum. A gente desce para fazer o passeio delas, toda feliz e animada e faz o xixi em tudo quanto é lugar. Aham. Então, isso mostra que é importante também essa relação, mas que muitas vezes nós seres humanos só conseguimos identificar quando adoece. Uhum. E essa comparação muitas vezes, se a gente for fazer, volto a falar, guardadas as devidas proporções, né? Então, cada um tem o seu desenvolvimento e tudo Aham. mais, mas os seres humanos também. Quando existe essa condição de isolamento, a gente pode pegar, por exemplo, os meninos lobos, a história Uhum. que convivem com os animais ali. E existe a mais famosa, mas existem outras que aconteceram, assim. Os comportamentos, eles ficam muito mais instintivos, mas ainda assim existe uma resposta de fluxo emocional nisso. Então, uma Uhum. reação de raiva, de tristeza, por que tá triste, por que tem nojo. Então, Uhum. o cãozinho, uma criança, quando se depara com jiló, ela faz aquela expressão, assim. O cão, quando se depara com algo que ele não gosta, ele vai fazer aquela expressão de Aham. Ele repulsa também vai ter uma Aham. expressão. Uhum. Então, isso, como eu disse, guardado essas devidas proporções. A gente está Uhum. falando de um cérebro muito menos complexo do que um Uhum. cérebro humano. Uhum. Sim. Então, mais Mas as que- respostas. Mas que vão dar essas respostas, né? E como a gente consegue ver, né? Visualizar aí essas respostas mais simples, né? Uhum, Que mais simples devido à condição a instintiva. condição. Assim. A Uhum. gente pega um chimpanzé. O chimpanzé é adulto, ele tem uma capacidade cognitiva semelhante a uma criança de 6 anos. Uhum. Então, assim, em nível de resolução de problemas, em nível de interação, então tem uma capacidade cognitiva muito próxima de uma criança de 6 anos, assim. Mesmo esse chimpanzé, essa questão do cérebro dele, ele não é tão complexo quanto o cérebro humano, assim. A gente pega, e o que determina aquela velha história do tamanho do cérebro? Na Uhum. verdade, são a qualidade dessas conexões, o quanto esse cérebro ele é nutrido. Uhum. Então, das células nervosas, o quanto elas são nutridas. O chimpanzé, ele tem um cérebro tão quanto complexo do ser humano, mas, assim, em nível ali desses aprimoramentos é muito menos complexo, né? Principalmente as condições de córtex frontal e córtex pré-frontal, que é a frente da frente do cérebro. Uhum. Então, para o ser humano, isso é o que muito diferencia dos Uhum. outros animais, né? E agora, se a gente vai para os cães, que também tem um cérebro complexo, um cérebro assim, significativamente enrugado também, ele vai ter uma construção de aspecto emocional, cognitivo, mas, assim, dentro das suas limitações. Uhum. Como eu disse aqui na resposta da Valkyrie. Assim, pode ser que daqui a algumas centenas de milhares de anos isso venha a mudar. E Mas- seja diferente. Aham. O que eu pensei, né, enquanto você estava falando que as emoções, elas são iguais, né?
Em muitos aspectos, a gente tem as mesmas emoções, que é o que você estava marcando ali, né? Uhum. Eu lembrei muito da uma coisa que o Fer sempre fala, né? Dessa questão das diferenças, do que nos diferencia quanto uma outra espécie. É que no cão, a construção dessas emoções, ou eu não sei se essa é a palavra que viria aqui ao caso, mas a necessidade emocional é um pouco diferente, né? E, por exemplo, se você pegar um ser humano, você estava falando de se sentir sozinho, de solidão e tal. Um ser humano, ele precisa de um outro, uma outra espécie, de um outro, para que ele possa, de uma certa forma, ser preenchido por essas emoções, né? Ele se sentir emocionalmente suprido, Já o animal, não basta só estar ali, ou pegar no colo, ou tentar suprir essa emoção como se fosse um outro humano. Ele precisa de função, Ele né? precisa se sentir ocupado, útil, ele precisa do trabalho. Então, tem muitos animais que ele vai se sentir emocionalmente suprido após ele estar cansado. Após ele ter feito uma boa caminhada, um exercício, volta da um creche, bom fica passeio. morto lá, bem de boa. Isso, um exercício cognitivo. Mas é uma diferença, assim, né? Em relação do que o alimento, né, para esse cérebro, embora seja um cérebro com funções emocionais e responde aos emocionais, ele não se alimenta das mesmas coisas que o humano, nesse sentido. Isso, Everton? Como pensar? Se a gente pegar até nas questões mais de fantasia, hoje estou aqui com a camiseta do Homem-Aranha. Sim. Mas até na questão da fantasia, assim, a gente tenta retirar essas funções desses animais. Então, o Homem-Aranha, o Homem-Formiga, dentro do universo da Marvel, assim. Então, onde esses animais, assim, eles têm funções devido a condições, como eu disse, instintivas. As nossas cachorrinhas, elas, assim, nunca foram criadas fora de casa. A gente mora em apartamento. Então, elas nunca foram criadas fora de casa. E todos os dias, antes de dormir, a Luma, ela cavoca o azulejo. Onde que ela aprendeu isso? Com quem ela aprendeu isso? Então, assim, esse processo de função, de aprimoramento, de alguns cães a questão do olfato, para outros a força, do gorila, por exemplo. Nós humanizamos, de certa forma, o King Kong. Então, com uma questão mais humanizada, assim. Então, essa parte de funções, assim, muitas vezes, ela é dada para funções desses animais não humanos com funções humanas. Então, a ideia de o cãozinho andar de bicicleta. Então, assim, é porque os seres humanos exercem essas funções. E aí, dentro disso, eu vou criando respostas, volto a dizer, na minha ótica, condicionadas para que esse cão ele desenvolva. Mas, assim, chega uma hora que nós temos um tédio disso. Já as formigas que andam ali fazendo as suas funções, elas têm uma forma de resposta diferente o dia todo. Agora nós, não. Trabalhou ali o tanto de horas, de repente já se entediou. Uma criança que tem o tédio muito mais rápido. Os cães isso vai ser diferente, assim. Então, para mim, a leitura é essa. Então, porque o cérebro deles está preparado para esse desenvolvimento mais instintivo. Quando eu falava da afasia ali, Everton, o que eu pensava? Que daí Eu você... não te respondi disso. Não, é que você comentou ali sobre a questão do... Começou a responder, tem outras você coisas. entende a linguagem, por exemplo, a barriga roncou, mas que tem coisas que você vai saber quando já está doente. Então, eu pensei na afasia, embora tenha essa dificuldade na linguagem, a gente consegue compreender algumas coisas, né? E que nessa família isso acontece. Por mais que eu, às vezes, eu não entenda muito bem como me comunicar com o cachorro nessa relação, algumas coisas vai ser, assim, normal. Saber se tá com fome, às vezes que quer fazer xixi, né? Você falou de cavocar, então, às vezes, né, a necessidade do cachorro ali. E assim como no humano que ele vai tratar, e essa equipe multidisciplinar, ela é muito importante, que nem o fono, o papel do fono para tratar isso, a gente vê essa questão até do adestrador também, né? Sim. De como ensinar a gente a se comunicar com esse cachorro. Porque às vezes a gente vai perceber que é uma coisa tarde, quando né, a casa já está destruída, comida, que daí você vai entender qual que era a necessidade daquele cachorro. Às vezes ele está expressando, eu acho que é alguma coisa, supra até um certo momento a necessidade daquele cachorro, achando que ele está falando aquilo,
mas bem no fim a necessidade dele é outra. Então, era nessa relação que eu estava, né, nessa metáfora que eu tentei fazer na relação multiespécies, colocando a afasia, que tem uma dificuldade na linguagem, às vezes você consegue compreender algumas coisas, mas o quanto terceiros são importantes nisso, né? Pra gente trabalhar essa comunicação, porque às vezes eu não sei, né? Como você falou do Shih Tzu, eu tenho também braquicefálico, eu tenho 2 bulldogs franceses. Então, um pouco eu sei da demanda dele. Às vezes, antes de ter esse cãozinho, eu sei um pouco da demanda que essa raça tem. Algumas coisas eu vou descobrir tendo ele, né? Então, dos sinais que dá para eu procurar, de repente, um veterinário. Até porque cada animal vai ter uma personalidade, mesmo sendo da raça, igual, né? Mesmo sendo a Luna da raça. e a Mel. Exatamente. Luma. São indivíduos, a Luma. Luma. Ela vai Luma. assistir, vai Falei, ficar Lua, chateada. é, com você. Luma Com e certeza. Mel. Desculpa, Luma. Ela vai ficar chateada. Eu vou mostrar pra ela. E foi a Val que disse. Foi a Val. Eu fui eu. Exato. Exato. Bom, o que eu vejo disso é... Vou tentar responder agora. Senão fica aquilo, deu uma volta porque não sabia responder. Às vezes não sabe mesmo. Às vezes não E sei. tudo bem, E tudo né? bem. Fazer essa Daí o pessoal analogia, pesquisa né? em fontes seguras, né? A gente tenta fazer algumas analogias para ficar mais compreensível, né? Para o Sim. público de como se relacionar com um cão, atendendo a sua individualidade, né? Até se você quiser explicar a afasia, assim, brevemente, para que a gente possa acho que entender, também é né, o bacana. que é a afasia. Bom, a afasia é uma falha na linguagem. Uhum. Então, assim, existem muitas variedades assim, de afasias. Né? É uma incapacidade de produção de linguagem. Isso é afasia. Por exemplo, seja na compreensão, eu falo algo e a pessoa não compreende, não consegue chegar no nível de compreensão, quanto a produção de variedade de linguagem, de palavras, por exemplo. Isso é afasia. Existem outras formas de afasia com as suas definições ali. Mas, enfim, em geral, é uma incapacidade de produção de linguagem. E se eu me fiz entender a partir da sua colocação, assim, mesmo com uma incapacidade, nós conseguimos expressar e falar o que nós precisamos. Nesse nível de necessidade. Nessa família multiespécie, o que acontece? Primeiro, eu tenho que ter uma familiaridade. E mais importante, eu tenho que gostar. Então, eu tenho que sim. gostar do animal que está dentro de casa. Você tem que se implicar nessa relação. Sim. Isso. Né, para tentar entender o outro, né? E tão importante quanto, não é um brinquedo. Aham. Que legal. Isso é importante. Ouviram, gente? Não é um brinquedo. Gravou, pegou? Não vai responder de forma autônoma, né? Isso, são extremamente independentes. Se nós pegarmos, por exemplo, saindo do campo dos cães aqui, indo para as girafas. Então, as girafas, elas, quando nascem, não sei se você teve já a oportunidade de ver, veja. Bem legal, bem emocionante. Assim. Procure aí no YouTube. Quando elas nascem, horas depois, não sei quanto tempo, elas já estão andando. E aí existe a questão de independência. Bezerro é assim. Também? Da Também. mesma forma? Então, Equino também. então de certa forma, o que acontece? Existe uma independência disso. Uhum. Então, essas identificações, porque para nós, a criança, quando ela vai nascer, ela é muito mais dependente, Isso. os cães, eles são menos. Daí, qual que é essa ideia do presente? O animal sendo presente. Dou presente porque daí ele é mais independente. Se você quiser deixar trancado dentro de casa, não vai ter problema, não é uma criança que você tem que ficar em cima, cuidando. Então, muitas vezes cria-se isso, e aí essas necessidades, esse cuidado com o animal, muitas vezes é negligenciado em relação a isso. Então, essa necessidade, ela vai ser de acordo com o que, para quem não gosta, mas vou fazer uma tentativa. É o que eu falo, é como se pega um produto, e eu vejo muito isso acontecer. Eu compro ali, 7 dias eu tenho para trocar, devolvo. Não é assim. Não é assim com o ser humano, não é assim com o animal, a gente tem que ter cuidado. Sim. E por isso existe essa questão afetiva. Então, por ter essa questão da independência desses cães, essa família multiespécie, ela não gosta. Se ela não entende que o animal ali, ele é um animal que tem as suas necessidades, a sua independência, terão problemas. Terão problemas nisso, sim, porque eu não vou conseguir identificar isso. E é só quando tiver muito acentuado que, olha, tá ali não saiu da caminha hoje, tem algum problema em relação a isso, não comeu e tudo mais. Aí sim eu identifico, mas dentro dessa construção, tá caindo muito pelo, ou tá lambendo demais a patinha. Às vezes tá ali no cantinho, mas tá lambendo demais a patinha. Isso pode ser uma questão de alimentação, com certeza, mas pode ser uma questão emocional também. Sim, exatamente. E aí... 90% dos casos.
Então, eu tô falando tanta bobagem. Você sabia que a Val era veterinária, Everton? Não? Não. Eu tô aqui como agente secreto. Eu sabia. Você achava que Você tá de Homem-Aranha, médica veterinária. Ele achou que era só estudante de psicologia. Isso. Olha só. Muito bem. Então eu vejo isso, assim, para identificar essa necessidade, como os animais eles são muito mais instintivos. Se a gente pega de forma meramente ilustrativa aqui, um chimpanzé é 90% instinto, 10% raciocínio. Nós, seres humanos, 90% raciocínio, 10% instinto. Inverte esse percentual. Assim. Óbvio que é uma ilustração. Estou dizendo assim isso só para o pessoal entender como é a ideia. Então, assim, a questão instintiva, teoricamente, ela se repete. Você vai comer quando? Em geral, tá com fome. Você vai tomar água em geral, quando tá com sede. Então, é uma questão muito mais instintiva. Vai fazer a sua necessidade básica fisiológica quando existe ali, já tá aptando, assim. Então, dentro disso, os animais também. Então, colocamos esses animais nessa questão. E daí eu volto para a fala que eu fiz lá no começo, a respeito até das pesquisas que desenvolve-se no MIT, a respeito da investigação do nível de consciência desses animais. Então, assim, o quanto nós forçamos e o não identificamos nessa relação como família, por exemplo. Então, é desse animal que vai ter uma dificuldade de comunicar, como um afásico, por exemplo, guardar as devidas proporções, mas com o ser humano a gente vai ver a expressão do rosto, expressão corporal, às vezes o comportamento está diferente, mas do cão quando nós não conhecemos esse cão, quando nós não conhecemos esse gato, quando nós não conhecemos esse cavalo, quando nós não conhecemos esse outro animal ali, o que vai acontecer? Ele vai adoecer e aí só quando estiver numa condição de extrema urgência é que eu vou começar a agir nisso. Eu tenho até 2 exemplos, acho que para ilustrar isso que você está falando, né? Um é lá em casa mesmo, com a Lânia e o Dachshund que eu tenho, né? O meu bacezinho. E ela sabe, olhando para a orelha dele, que ele não tá legal. Ela olha para ele... E ela nem é veterinária, não, né? Ela não é veterinária. E ela fala, ele não tá legal. Ele tem alguma coisa está incomodando só pelo aspecto da orelha dele. Olha, ele tá com a orelha de tal jeito. Nem eu sei identificar, mas é um negócio dela com ele que ela sabe e vai ver, tem alguma coisa mesmo. Mas aí tem um outro exemplo... de uma cachorrinha, uma Shih Tzu que frequenta um salão que eu vou perto de casa e ela vai todos os dias lá, vai junto com a tutora dela para trabalhar, né? E aí teve um dia que eu cheguei lá, ela não tava, daí eu disse, o que aconteceu com a Mel, né? Ela não tá aqui hoje, e aí a menina falou, é porque hoje ela tava com preguiça. Aí eu falei, com preguiça? Todo dia ela vem, eu abro a porta do carro e ela vem e tal, e vem pro trabalho. Hoje ela não quis, ela ficou quietinha na cama dela. Não quis levantar. Daí eu falei, meu Deus, eu até pensei, que negligência. Porque pode ser que a cachorra estivesse com alguma dor, com algum desconforto, né? E aí eu fui dando uma investigadinha, descobri depois que ela tava com piometra, que é uma infecção no útero, que precisa fazer histerectomia, né? E tudo bem, ela tava com preguiça. Sabe? Daí eu falei, nossa, mas... que diferença de comunicação, né? Porque você daí... Isso se alguém não vai trabalhar, né? Ou tá doente, ou tem preguiça. Ou tem preguiça. Mas é no quanto essa leitura se faz a partir do teu olhar humano, né? E não a partir disso que o Everton está colocando. Isso, do desejo que animal da relação. que animal é esse, né? Então, como que eu faço a leitura a partir dele, né? Na condição dele, né? Talvez, eu pensando aqui, tem uma animação que eu gosto muito, tá no meu top 5, que é o Up Altas Aventuras. Adoro. E aí, um dos personagens lá, ele coloca, assim, um decodificador para a linguagem humana e os cães começam a falar a linguagem humana, assim. E daí você para pensar, não, isso resolvia os problemas. Claro que não, nós criaríamos mais problemas. Exatamente. Porque imagina nós o que eles iam dizer pra gente. Mas porque nós falamos e não nos entendemos. Nós falamos de forma humanizada e não nos entendemos. Agora os cães começassem a falar, ia dar na mesma. Então, note que o problema, ele não está voltado a uma linguagem humanizada, uma linguagem mais direta e assertiva. É o conjunto.
É o conjunto comum. É na relação, como a gente Isso. sempre É. fala, né? A construção da A construção relação. dessa relação. Exato. E aí, mediante isso, que gera toda E às vezes a gente pensa que atalhos como esse seriam melhores, né? Porque às vezes a gente busca isso, né? Sim, Porque sim. a relação, você tem que se implicar, né? Você Isso, tem que ter o esforço, que era aquilo que a gente tá 10 falando, passos para se comunicar melhor com o seu cão. Né? Não. Curso? Não. Isso. Não ia adiantar. Eu não sou muito fã disso. Vamos fazer um curso desse? Siga os protocolos. Isso. Não. Mas é que nem o adestramento. Se você Isso. só reproduz aquilo, mas não se implica, não entende, dá na mesma. Exatamente. É o que acontece. Se ele tiver com a orelha assim, significa tal coisa. Assim é O tal rabo é coisa, o rabo é não sei o que tal coisa. O corpo fala, versão cachorro. Cachorro. Mas quem lê é o humano, né? Não é o cachorro lendo, né? O cachorro dizendo, não. Ai, meu Deus. Mas bom. para mim a lógica é essa, assim. É uma lógica, como eu disse, de afetividade, uma lógica de gostar, uma lógica de pertencimento. É isso, assim. Né? Então, Legal. para mim, os animais também têm que se sentir pertencentes ali. Eu fui criado dentro de uma família onde havia muita negligência com animais, assim, desde deixar na corrente, assim, os animais, né? E por quê? Porque talvez não tivesse espaço, ou porque morava muita Ou gente. como era daquele jeito, né? era Acho que era assim. daquele... Isso, era É, assim. sim. Era assim. Né? E aí, a partir disso, trazia consequências da Claro. saúde, Isso. ficava muito mais estressado. Sim. Agressivo. Mas, por outro lado, assim, é interessante falar sobre o estresse. O estresse é só uma resposta, uma força aplicada sobre uma resistência, principalmente o de estresse. E o de estresse é o estresse que traz consequências assim, inadequadas para o nosso organismo. E hoje existem cães que ficam em casa sem estímulo, sem atividade e também ficam estressados. Sim. Exatamente. Aham. Então não é. Só mudou o tipo de coleira. Isso. É. Que agora talvez seja muito mais gourmetizado. O Everton podia fazer Exatamente. parte do nosso podcast. Isso. Né? Fala tanta coisa que a gente falou nesses, sei lá, 40 capítulos. Fazendo uma capítulos, relação, novela. fazendo uns links com coisas ele, que ele assiste a gente. acho que é nosso seguidor. Seguidor. Mas de animais mesmo, o que eu mais gosto, além dos cães, né, que eu tenho falado bastante aqui, são das baleias e dos elefantes. Gosto bastante de baleia e de elefante. Assim, tanto é que, assim, documentário... Será que é uma coisa do pessoal do comportamento? Deve ser, né? Porque você também gosta de baleias e de elefantes? Tem gente que gosta, tem gente que estuda Pois as é. baleias em Isso. Santa Catarina. Eu não sei, assim, eu vejo por causa da reprodução dos documentários, né? A questão, por exemplo, dos elefantes, a reprodução de informações, que muitos classificam como a memória em si, das baleias, como eles se organizam, o processo de reprodução, assim, me chama bastante atenção, assim, as histórias infantis que eu lia estavam muito ligadas também a isso, assim, algo bem, bem legal, assim. E aí, dentro desses animais, assim, era o que eu mais gostava. Baleias e elefantes. Será que isso que foi que mobilizou um dos seus livros? Sim. Ali, Sim. Olha, Aí, isso pessoal. chama de marketing. Não é? Esse é lindo. O peixe nada na terra do tudo. Isso. Esse livro, na verdade, ele nasce diante de um insight, assim. Eu tava voltando embora de ônibus e assim, eu gosto muito de criar. E aí um dia pensando exatamente em muitas coisas, de repente vem uma frase assim: e quanto mais o peixe nadava, tudo nada encontrava. Então, assim, é uma frase que veio. Também sou musicista já há 22 anos. E a partir disso... Criador de rap. Sou rapper. Há 22 anos aí. E assim, as frases vêm de forma aleatória, assim. Aí eu assisti um programa que passava na TV Cultura, chamada Gloob Gloob. É da minha época. Não fala, as pessoas não vão saber nossa idade. Então, inclusive, eu fiz 38. Nossa, que 17 velho. de janeiro. E vocês não me deram parabéns. Eu dei. Parabéns. Vai ler os Deu seus parabéns? comentários no verdade. Instagram que eu te dei parabéns. Olha, Deixa eu olha. pedir desculpa publicamente. Desculpa. Eu dei os parabéns. Mas a Valkyria não. A Valkyria Valkyria Eu não dei. deu parabéns. Eu não- você colocou no Instagram? Eu colocou. talvez não É tenha que ela visto. não é ligada em redes sociais. Eu preciso defender minha amiga porque ela não Obrigada. é ligada em redes Desculpa, sempre boa. sociais. Mas é verdade, é verdade. A Val não é Sempre boa. ligada. Eu só vejo as primeiras coisas
coisa que aparece ali, já sai pronto. Mas a TV Cultura, assim, foi um canal muito grande, assim, de comunicação voltada também à questão de informação e tinha envolvimento com os animais, assim, e a maioria, assim, o Rá-Tim-Bum era um ratinho que aparecia, o Gloob Gloob eram pessoas ali simulando peixes, tubarões e tudo mais. Você falou do Rá-Tim-Bum, o prefácio foi feito pelo Flávio de Souza, Flávio né? de Souza, Que é o criador do Castelo Rá-Tim-Bum. Nada mais nada menos, gente. Chique, né? Rá-Tim-Bum, Você sabe do que a Giovana adorou ler esse livro? Porque ele não... falha, ela quase falou adorei. Adorei, que eu li junto, né? Ela que quase não tem a ordem que todo livro tem. Não tem aquela sequência da página 1, página 2. Você começa no meio, né? Vou dar um spoiler aqui. E daí você vê para que direção você quer ir, conforme a escolha que você fez. Você vai pulando páginas. Nossa, é quase um jogo de RPG. É muito legal. Porque daí você acha que a criança é revolta, é tudo do contra, assim. Mas existe um porquê também, né? Tem todo um porquê. Eu demorei 3 anos para escrever 27 páginas. Então foi algo que... Isso aí tem envolvimento do Gloob Gloob. Os jogos lá atrás eu construí na época que a gente estava assistindo Green, Contos de Terror. Os irmãos Green lá? Não, passava na Universal? Eu acho que sim. Eu acho que é. Sei. Eu sei qual que é. A gente assistiu Green, Contos de Terror e tal. Que é uma questão meio de metamorfose, animais e tudo mais. E aí tinha uma questão de um código que tinha que decodificar. E eu pensei, nossa, eu tenho que fechar o livro com algo assim. E aí por isso que eu construí dessa forma. E que fala das áreas de Brocard e Wernicke, né? Que é onde acontecem as afasias, não é? As funções de linguagem. Eu não tô tão perdida. Existe um porquê. Ela eu tava pensando no merchan já. Ela fez a tarefa de casa. Eu já tava pensando no merchan ali. Ela leu 5 minutos antes de entrar. Não, eu li quando eu comprei. Junto com a minha filha. E daí, assim, mas é um livro onde eu tento apresentar, tanto é que esses feixes ali são reproduções de redes neuronais de computação gráfica, que representam algas. Eu não fiz a ilustração, foi outra a artista que fez, assim. Alice. Alice Tonobon. E ela, assim, tudo que eu ia fazendo, as rochas, elas são, assim, ilustrações dos gírios e dos sulcos cerebrais. Então, os amigos do peixe nada, são o Nick, Broca, então tudo alusão às neurociências, assim. Então, e também porque, como eu disse, assim, eu gosto desse ambiente de fundo do mar, assim. Talvez não como um amante, assim, mas de algo outras áreas que eu gosto, mas né? é o que eu gosto, assim. Tem uma simpatia muito grande, assim. Eu gosto muito, assim, e como nasce, assim, dentro da TV Cultura. Isso a gente tá falando lá do começo dos anos 90. Que legal. Mas eu falo, assim, que nessa época, eu falo essa apresentação, porque eu acredito que tem que ser cultivado. Então, desde pequeno, assim. Então, essa questão do cuidado, do carinho, tanto para tudo, né? Com os animais, aqui, que é o nosso tema. E aí dentro disso, falando da TV Cultura, tinha os animais do Vale do Vintém, que era uma ideia onde os animais estavam inseridos numa floresta e parece-me que queriam derrubar a floresta. Assim. E eles ficavam cuidando. Foi lá que eu conheci texugo, nem sabia que existia um texugo. Talvez você que está assistindo nem sabe. O Todd, caçador de texugo, da Ashhound. Então eu fui saber o que era isso e aí fui tentando inserir dentro da realidade que eu estava construindo o livro, assim. Então, eu fiz um estudo voltado a todas essas preferências. Hoje a realidade é muito diferente, né? Então assim, existem personagens também. Pegar as Crônicas de Nárnia, assim, os animais falam. Também os desenhos, né? Patrulha Canina, tudo que dá acesso a criança. Nós estaremos juntos, basta ter que é pai de 4 anos, o Bertin, né? Tá explicado, gente. Não tem pra ninguém. O PJ Masks. O PJ Masks, você não conhece? Não, do... Lagartixo. Sim, os 3 coloridinhos lá, azul, vermelho, eu conheço. Menino Gato. Corujita. A gente tem nome. Eu e a Irene estamos boiando aqui. Total. Então vamos pro próximo livro. Isso.
Vamos falar que a gente recortou, que a gente recortou. Você falou bastante de emoções aí. Isso também foi objeto de uma produção sua também, né? Foi. Esse que eu demorei um pouquinho mais, assim. É o Neurociência das Emoções. Esse vai ser o 6º livro que eu lanço. Então tem mais alguns livros antes desse. Procurem na Amazon, lá. E tem livro novo saindo também, né? Tem Neurociência da Linguagem, que estou fazendo em nível de pós-graduação. Então é um livro focado para estrutura da linguagem, afasias, que são os transtornos da linguagem. Um capítulo focado para inteligência artificial. Então qual é o desenvolvimento da linguagem relacionado à inteligência artificial. Então tá bem voltado à linguagem de uma forma contemporânea e também dos dias atuais, assim. O Neurociência das Emoções foi um livro onde eu trouxe, foi me feito um convite para escrever sobre neurociência das emoções. Isso foi, eu acho que em 2013, 2014, acho que foi um pouquinho depois. Minha esposa que me corrige nas datas. Às vezes eu estou todo empolgado, foram 5 anos. Aí ela pega e fala, não, foram 2. Eu saio como mentiroso muitas vezes. Então... É déficit de memória. É isso. Aí ela me corrige. Mas é mais legal quando você fala de alguma coisa que é muito maior. Assim. Que você estava tão envolvido. Mas foi um livro assim que eu direcionei justamente de uma forma mais técnica. Então são algumas 200 e tantas páginas assim, focado a diversos universos assim, educação, o mundo corporativo, falo de tomada de decisão, então tudo que as emoções estão inseridas. Mas para mim, assim, a parte áurea do livro não existe, isso é bem importante para mim, assim, não existe emoção positiva ou negativa. Existem emoções. Emoções, sim. A alegria não é o contrário da tristeza. Então, por quê? Porque geralmente, quando nós colocamos isso, essas dicotomias, nós tendemos a tornar algo ruim. Então, a tristeza é algo ruim. Uma vez eu estava no trabalho e uma pessoa pegou e falou bem assim, eu estava do lado e 2 pessoas conversando, uma pessoa pegou e falou assim, eu tô com uma tristeza ruim hoje. E a outra pessoa falou, mas existe tristeza boa? Então, isso faz, porque para mim lá na frente a consequência é o adoecimento. É por isso que dentro da nossa temática, falando dos animais aqui, é bem importante tanto entender se isso é um ganho, para quem trabalha diretamente com os animais não humanos, é um ganho saber que esses animais eles têm expressões emocionais. Porque aí eu não vou tratar eles só de forma instintiva, no sentido, é só um cachorro. Então, e muitas vezes, quando a gente fala dos seres humanos, esses aspectos emocionais são muito ligados a essas questões mais instintivas. Eu agi na emoção. Então, assim, como se fosse algo ruim. Eu tava com a cabeça quente na hora, tomei uma decisão e aí agi na emoção. Mas e quem disse que agir na emoção é algo ruim, assim? Mas eu tô falando no contexto e tal, tem que ver. Só que qual é o meu problema com isso, assim? O meu problema é que o discurso agora parece não ser nocivo. Só que amanhã ou depois a gente vai ter congressos falando disso e trazendo pessoas como, por exemplo, você sempre tem que ser o melhor em tudo. Sim. Tem que sempre estar controlado. E não pode nunca ficar triste. Exato. Né? Entenderam? Então, assim, para mim essa lógica é uma lógica que é... Capitalista. É uma lógica ineficaz, assim. Desculpa, mas é mais forte que eu. Foi a Valquíria que disse, né? A Valquíria que disse. Mas que é ineficaz daí para o sujeito, para o seu bem-estar, né? Isso, Sim, claro. tem que... E aí Processo evolutivo, né? E como eu gosto de usar o termo, a teoria da adaptação, né? Embora muitos vão me corrigir aqui, ao invés de teoria da evolução, né? Porque para mim é um processo adaptativo. E quando a gente fala de evolução, sempre uma questão mais positiva. Nós evoluímos enquanto ser humano. Quem disse? Exatamente. Quem disse que nós evoluímos, né? As Então, notícias estão aí, né, para provar o contrário, né? Mas a gente vê... Então, quantos animais... Até parece que a gente está evoluindo, né? É por isso que os animais mostram, a adaptação que o animal faz é muito mais essa adaptação. Sim, processo, mas... Porque eu volto a falar, né? Existe uma porção muito mais instintiva. Então, assim, essa porção mais instintiva vai trazer consequências, óbvio, né? Então, eu vejo as pessoas com um leão em casa.
uns países aí que o leão, tigre. Sim, Deixa ele de barriga vazia. Eu sempre penso isso. Aquela foto só aconteceu, não dopam, mas no mínimo ele comeu 30 quilos de carne antes de você Mas não tirar foto. precisa ser um leão, Porque não gente. tá com fome, porque é impossível, né? No instinto ali de... Não vai te atacar. Não precisa ser um leão. Eu conheço uma história de uma pessoa que ela era sozinha, não tinha contato com nenhum humano, e ela morreu no apartamento. E ela tinha uma Yorkshire. E aí, quando foram, né, dar conta do que estava acontecendo, acho que por causa do cheiro, começou a chamar a atenção uma semana depois. E ela tava comida, assim. Partes dela, a cachorrinha tinha se alimentado. Tava ali do lado. Instinto, o cheiro da carne e a necessidade, às vezes, também, né? Sim, a fome também. Porque veja aquele filme que tá na Netflix da Sociedade da Neve, que foi um fato verídico que aconteceu lá do acidente dos Andes, lá em 1972. Foram quase 80 dias na neve, eles só sobreviveram porque eles comeram carne humana. Carne humana. Então, às vezes por uma questão de não estamos... né? Somos canibalistas. É sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso, mas sobre, às vezes, a necessidade do instinto. Exato. Mas é porque é uma questão instintiva. De sobrevivência, nessa questão instintiva que está presente, né? Sim. E como isso aparece. Sim. Muito legal, gente. Acho que a gente já tinha dito que você vai ter que voltar, né? Nossa, então abriu muitas não portas. Né? E tem outros livros aqui que a gente Exato. tem, né? Eu trago da próxima. Lançamento do próximo livro. Isso, a gente já fica com isso marcado, né? Tá na fase de revisão de pares, mas também terminando esse é outro que eu vou construir também, mas esse ainda tem que ajustar algumas coisas, título, ver com a editora. Ok. E aí eu começo esse em, acho que março. Excelente. Assim a vida corre. Já temos Muito um bom. retorno. Exatamente. Então, muito obrigada pela presença. Obrigada. Foi excelente a discussão, né? E a reflexão aí abriu, acho que uma série de pontos para a gente pensar, mais uma vez, essa relação, né? Que é o que nos importa. Sabe que eu fiquei com uma frase na cabeça, assim, se fosse para resumir tudo que a gente conversou aqui, que eu achei sensacional a tua fala, que é quem se implica se comunica, né? Né? De uma certa forma, assim. Né? Então, quem se implica se comunica. Acho que a gente sintetiza bem esse podcast, né? E você que nos segue, né? Tem acesso nos nossos canais, né? Do Instagram, do YouTube e no Spotify. Então, até a semana que vem, né? Com outro episódio, um outro tema aí bastante questionador. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.